Então vamos nós. Davi, você estava falando tão bem ali no debate. Oh, meu bem, muito obrigada. É o seu amor por mim que faz com que isso aconteça. Tá melhor. Piadas à parte, quando a gente gosta de alguém, tudo nela é bom, o tom de voz, o jeito de andar, o jeito como ela corta a laranja. Mas é assim que acontece. Mas é assim, quando você não gosta da pessoa, a voz é irritante, o sotaque é irritante, o jeito que anda com os pés arrastados, com as pontas do pé abertas, a roupa é sem gosto, e o jeito que corta a laranja. Roupa sem gosto? É, sem bom gosto. Ninguém come roupa, não. E até o jeito de cortar a laranja. Já sabe nem cortar uma laranja. Todo mundo tem o seu próprio jeito de cortar a laranja. Eu acho engraçado a pessoa que vai assistir isso em casa e ver que eu tô abrindo o vídeo falando isso. Vou cortar minhas ventas que eu vou cortar o vídeo. Vamos lá! Não, porque eu não consegui achar o botãozinho do YouTube e eu acho que a tarde também é um pouquinho mais difícil. E outra coisa complicada é que a aula ao vivo acaba com a qualidade de gravação pior, porque ela depende do streaming. Ok? Não sei se vocês perceberam isso, não sei se ele corrige depois, mas para a qualidade da aula é bem melhor gravar e depois enviar. Pois é, então assim, eu posso tentar mudar as configurações do OBS, mas assim, ou então faz as duas coisas, grava para quem quiser assistir na hora, às vezes a pessoa não pode estar aqui, e aí quando for reposição a gente faz, mas eu fico também gravando local para submeter do jeito certinho. Então vamos lá. Cola com nós que é sucesso. Hã? Cola na aula que é sucesso. Cola na aula. É. Foco na aula que é sucesso. Não entendi, desculpa. Cola na aula que é sucesso. Cola na aula? Chega na aula que é sucesso. Prestar atenção na aula é sucesso. Ah, tá. Pensei que tava dizendo pra eu focar na aula, aí eu fiquei sem entender. Ok, então bora lá. Então uma das coisas que nós falamos ontem, só para dar uma lembrada do que nós vimos, é a enumeração. Enumeração é um tipo de dados. Então para quem chegou tarde, eu não vou repetir tudo tintim por tintim, ok? Pronto, tudo bem. Ok, então só para a gente relembrar. Então a enumeração é o tipo de dados quando eu quero definir todas as opções. Se a gente não utilizasse stdbool, nós poderíamos criar uma enumeração por booleano. Booleano é uma coisa que só tem dois valores. Então, se eu não usasse o stdbool, eu poderia fazer como era feito antigamente, né? Eu crio um tipo de dados que eu tenho, por exemplo, falso e verdadeiro, que eu chamo isso daqui de booleano. Ok? Por que isso daqui não é interessante? Porque se você tiver utilizando depois o stdbool ou quiser integrar com C++, que já tem um tipo booleano, ele vai ficar no conflito. Você criando uma coisa que já existe. Por exemplo, eu poderia fazer isso. Usar um nome que não é comum, bool, e aí criar variáveis que não são as padrões. False e true. Pelo menos isso daqui não dá conflito. Ok? Eu posso retornar um booleano e dizer que é falso ou true. Por default, o primeiro sempre é o 0 e depois ele cria os outros a partir dele. Estão vendo aqui, ó, qual é o tipo desse cara? 0. E esse daqui? 1. E assim vai. Ó. Ouros é 0, espadas é 1, copas é 2, paus é 3. Tem algumas vantagens nisso. Ok? A primeira é você poder tratar o naipe como se fosse um vetor. Por exemplo, se eu quero percorrer todas as opções de naipe, tá vendo? Quero percorrer as 4 opções, eu poderia fazer i começando de 0, i menor ou igual a 4, imprima naipe, imprima esse i. Como, por exemplo, nós fizemos bem aqui, ó. Eu precisava passar o naipe para a carta de baralho. Eu digo como um vetor porque ele não é um vetor, eu não uso o índice. Tá certo? Eu quero só o naipe, passar o 0, passar o 1, passar o 2 e passar o 3. Então, se eu faço o meu laço percorrer os valores 0, 1, 2 e 3, eu posso imaginar que eu estou escolhendo o naipe 0, que vai ser convertido para quê? Ouros, naipe 1, que vai ser convertido para espada, copas e paus. Só que não é o modelo de vetor, eu não passo naipes no índice tal. Entendeu? Eu passo 1, o valor 1. E aí ele vai entender esse 1 como naipe, vai transformar esse 1 em espada. Mas a forma que eu caminho é a mesma forma como se fosse depois do vetor? Sim, não. É só um for mesmo. Você quer mostrar todos os naipes. Então, você faria, por exemplo, for
int I recebe 0, I menor do que 4, I mais mais. Menor ou igual, né? Menor. Porque aí eu não tenho 4 naipes? 1, 2, 3, 4. Então primeiro é 0. Ah, porque começo mais que 0, né? Tudo bem. Então eu faria assim, ó. Naipe X recebe I. Qual é o tipo de dado aqui? É naipe. O tipo de dados não é inteiro, tá vendo? Qual é o tipo de dados? Naipe. Só que ele vai pegar o inteiro, que é 0, e converter para naipe. Quando ele converte para naipe, o que eu entendia como 0, na abstração é 0, nesse nível aqui vai ser ouros. Eu penso em 0, mas ao mesmo tempo que eu estou utilizando 0, aquele 0 ele significa para mim ouros. Ok? Da mesma forma como são as conversões. Quando você pensa em falso, qual é falso convertido para inteiro? Dá o quê? 0. Entendeu? Então você tem 2 níveis de abstração aqui. Então, o primeiro é como você representa internamente e o segundo é como você pensa nele. Você não vai ficar pensando que a tua carta é Ás de 0, Ás de 3, Ás de, entendeu? Ás de 2. É Ás de ouros, Ás de espadas. Mas é a representação interna. Sim, sim. Entendeu? A mesma coisa que você diz assim, e aí ele tá ou não tá no vetor? 1. Entendeu? 1 é o quê? 1 é verdade. Entende? Então, essas camadas de abstração ajudam a gente a entender. Então, eu não vou dizer que o meu sangue é 74 positivo. 74. É o ASCII do B. O B não é inteiro. Código ASCII, no fundo tudo não é o inteiro ali, mas não é porque tudo é o inteiro que você vai tratar representando como inteiro. Você usa o B ao invés de usar o 74, nem lembro, 70, alguma coisa assim. Ok? Entenderam aí que você tem níveis de abstração? Ele faria, era naipe X, né? Você atribui ao naipe. Você atribui usando um inteiro. Cada ciclo que ele fazer com uma variável X vai ser uma vez vai ser ouros, espadas, etc. Ele vai converter, ele vai fazer um cast de um tipo para outro tipo. Por exemplo, se eu fizer isso, int x recebe A. O que eu estou fazendo aqui? Fazendo cast de um japonês. Mas como é que ele vai fazer esse cast? Ele vai pegar o quê? Do A? O código ASCII. Ok? A mesma coisa aqui. Se eu fizer int z recebe paus, o que ele vai fazer? Eu posso fazer isso? Pode. Vai receber Aqui é paus, né? Eu pego, o inteiro seria o pós-passo aqui. Não, paus, ó. Qual é o inteiro representado pelo paus? 3. Se Ok? você criar, no caso lá dentro daquele for tem um X, Certo. sem inicializar ele fica não. Sem inicializar o X. Não, ele ficaria com lixo. Se eu não inicializar uma coisa, ela fica com lixo. Aqui, ó. Por isso que tudo que é criado deve ser inicializado. Então, naipe X, ele pode iniciar com lixo, mas se ele iniciasse com 0, ele já iniciaria com ouros. Ok? Entenderam? Então, int z recebe paus, mas paus é uma enumeração que é convertida internamente para ser 3. A mesma coisa, se eu fizesse naipe x recebe 2, qual seria o naipe? Copas, 0, 1, 2. Entenderam como é que funciona a enumeração? Para eu não ter que trabalhar com inteiro, eu posso trabalhar com... Professor, qual é a desvantagem de você trabalhar com inteiro? A desvantagem é que com o inteiro você não tem a coisa descritiva. Imagina que você tivesse simplesmente assim, ó, int naipe. Aí a primeira coisa que você pensa, naipe pode ser qualquer valor de inteiro? É um pouco estranho, né? Entendeu? Agora quando você pensa naipe, opa, o que é que naipe permite? Ouros, espadas, copas e paus. Se você quisesse, é porque valor é algo mais... O valor da carta é mais sensível do que o naipe, né? Porque você já tem os números ali dentro. Mas imagina que se num determinado jogo, por exemplo, como o xadrez, você não tem números, você tem peças. Como é que você representaria todas as peças do xadrez? Você poderia pensar num type def, numeração. Peças.
Porque aí é mais fácil dizer que eu quero receber uma peça do que eu quero receber um inteiro chamado peça. A primeira coisa que a pessoa pergunta é quais são os valores possíveis para esse inteiro. Se você tem as peças do xadrez, você poderia ir lá chamando de peão, entendeu? Sei lá, rei, rainha, torre, etc. Então, quando você tem um conjunto de opções bem definidas e você quer deixar claro que você quer passar ou receber ou manipular apenas dentro daquele conjunto de opções, você pode criar uma enumeração. Não sei porquê, mas a maioria dos professores não fala de enumeração em FUP. Vocês viram a enumeração em FUP? Não. Engraçado, né? Ninguém nem fala disso. Então, bora lá. A gente usa em todo canto. Se você não tem enumeração, você pode trabalhar só com inteiros. Ou então eu poderia ter feito aquela brincadeira de define, ouros, entendeu? Recebe ouro, 0. No fundo é a mesma coisa, tá vendo? Define, espadas é 1, tá vendo? A diferença é que quando eu fosse montar uma carta, eu não ia ter um int valor e um naipe. Eu teria um int valor e um int naipe. Que tipo é esse negócio aqui? Inteiro? Ok? Então é mais uma questão de descrição, organização do código, legibilidade, do que em si de ferramentas novas que dão mais poder para você resolver. É mais uma questão de organização e clareza. Tá fazendo a enumeração de 4 coisas que são diferentes, né? Certo. 4 naipes diferentes. Se fosse pro xadrez, eu tenho 12 peões. Como é que eu... Tudo bem, então Como é que eu enumerar você todos os teria... peões diferentes? Não, você teria que na posição 1 existe o peão. Certo. Então você poderia pensar assim, se você não quiser trabalhar com... Você teria que um tabuleiro. O que é que tem no tabuleiro? Tabuleiro é um vetor? Tabuleiro é uma matriz? Você poderia pensar que o tabuleiro é uma matriz. Mas é uma matriz que contém o que dentro da matriz? Peças. Então, você poderia fazer uma matriz, se você quisesse, né? Uma matriz de inteiros, tudo bem? Ou uma matriz de peças, tudo bem? Se for uma matriz de inteiros, você vai ter que mapear cada um dos elementos para um inteiro. Se for uma matriz de peças, você teria que ter a enumeração chamada peça. Enumeração peça. Que, por exemplo, o primeiro valor seria o valor none, ou seja, não tem ninguém aqui, né? O none, o vazio, alguma coisa assim. Então, quando você quer dizer que naquela posição do tabuleiro não tem ninguém, você diz que a peça que está naquele tabuleiro é ninguém, ou vazia. E aí você tem o resto. Peão, qual é o outro? Rei, torre, rainha, blá blá blá. Tudo bem? Então, por exemplo, o teu método, a tabuleiro é quanto por quanto? É 8 por 8? Eu não lembro. Não, é 12 por 12, eu acho. É 8 por 8. 8 por 8, 8 por 8. No Brasil é 8 por 8. Então você tem o tabuleiro. E aí, por exemplo, imagina que você vai arrumar o tabuleiro. Arrumar, uma função arrumar tabuleiro, que recebe o quê? Um tabuleiro de 8 por 8. Aí como é que você vai arrumar esse seu tabuleiro? Mas as peças... Só uma dúvida. No caso, 8 por 8 vai ficar 9 em 9 porque no início tem 0? Início tem 0. De 0. É 0. Sistema binário. Os índices são de 0 a 7. Sim. O índice é de 0 a 7, mas eu tenho 8 posições. Ok? Tudo bem? Mas vamos continuar aqui na nossa lógica. O que tá... tá. Então, quer dizer que esse é um peça para a gente não trabalhar com inteiros, tá bom? Só que aqui a gente ainda tem 2 detalhes. A peça não é só rei, peão, bispo, torre e rainha. Qual é a outra opção que eu tenho? A posição da peça. Não a posição da peça. Cavalo. Não, tudo bem. Imagina que aqui eu botei todas as peças. A cor, exato. Uma peça é um tipo e uma cor. Então, se você quisesse ser bem descritivo, você teria que isso daqui, a gente tem um tipo. São os... Tem uma struct, não, a peça? Sim. Type def enum. A gente tem o branco e o preto. E a cor. Eu tenho tipo e cor. Então a minha peça é uma type def struct
o que é a minha peça. A minha peça ela tem um tipo e uma cor, ok? Então, para eu arrumar meu tabuleiro, como é que eu faço? Se eu não me engano, eu não sei não jogar xadrez, mas eu não lembro a disposição das coisas. A gente tem que... A primeira fila de cima é todo peão, a de baixo começa com a torre, cavalo, bispo, rei, rainha, outro bispo, outro cavalo e outro torre. Tudo bem. Então, a gente já começou brincando disso, vamos continuar preenchendo, né? Sempre quis fazer um jogo de xadrez. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, morrendo de saudade de vocês. Faltou pelo menos uma mulher pra tudo. Não, duas. Chegou, mano. Tudo bem. Nossa. A gente pode explicar hexadecimal? Aqueles valores hexadecimal das casas. Tá. Tudo bem. Então, já que a gente começou aqui, só para não perder a vibe de falar da enumeração, a gente vai seguir, mas a ideia não é fazer o jogo de xadrez hoje. Tudo bem? Se vocês quiserem, a gente tira outra hora para fazer. Eu queria hoje falar de string. Mas só para a gente continuar na ideia de struct, enumeração, colocar os dados, a gente continua nisso, tá certo? Então, bora lá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho agora que colocar... Vamos começar colocando todos os peões. Tem que colocar todos os peões, correto? Né? Como é o mesmo peão várias vezes, eu posso fazer um laço para percorrer aquela linha e botar peões em todas aquelas linhas. Então, eu vou fazer for int... O I é o quê? Tá. Para todas as colunas daquela linha. Vamos imaginar que a parte de cima do tabuleiro, vocês querem fazer a parte da esquerda ser um jogador e a parte da direita ser outro? Ou a parte de cima ser um jogador e a parte de baixo ser outro? Em cima e embaixo, tudo bem. Então, int igual a 0, i menor do que 7 e mais. Não, eu acho que antes de começar a colocar as peças, o ideal era colocar o tabuleiro vazio para eu começar a colocar as peças. Porque o que é que tem atualmente no tabuleiro depois que eu crio? Lixo. Então, idealmente, eu teria que andar no tabuleiro todo colocando vazio em todo mundo. Vocês já viram, a gente entrou eu ia falar de string, mas vamos começar a matriz, então. Vá para a China, strings, vou começar a matriz. Tá, né? Ia ser outra coisa. Então, bora criar logo um projeto novo e já vamos começar aqui. Vamos começar aqui. A gente já fica nesse tema, né? Paciência. Sabe se tu quiser voltar pro teu plano de aula normal? Minha gente, o negócio aqui é ao vivo, é tudo assim, ao vivo. Travou agora, não sei mais nem pra onde é que eu vou. Tanto faz matrizes e strings. Strings é mais difícil do que matrizes, porque são novas ferramentas, novas técnicas. Matrizes é só brincar de laço sobre laço. Matrizes, se você sabe vetores, você sabe matrizes, tanto que eu nem dou tanto foco para matriz na disciplina. Matrizes é basicamente for sobre for e acabou-se. Não tem o que fazer com matrizes. Xadrez. Então vamos começar do mais fácil, né? Xadrez.c. Vamos começar do mais fácil. Mas meu povo lindo do meu coração, vocês chegarem com 40 minutos de atraso é muito ruim para vocês. Tu tava fazendo o que, mulher? Tá, mas por que tu tá com a mão vermelha? Eu acabei cantando. Eu ontem fui. Não deu uma mãozada em alguém, o sangue espirrou por todos os lados. Eu pintei o cabelo do amigo meu, eu lembrei de colocar a luva depois. Eu já tinha estado de pano branco, mas pano vermelho é a primeira vez. Vamos nós. Já que a gente começou com matrizes, vamos continuar com matrizes, porque já está dentro do tema, para a gente não ter que reformular a motivação todinha. A gente tem um tema para trabalhar matrizes. A gente não vai precisar, pelo menos, inventar. E a gente já trabalha os outros conceitos que a gente já tinha começado, que é enumerações e structs. Aí a gente reforça a coisa, tá? O pessoal que está chegando atrasado, o tema de hoje é matrizes. Bora lá. Ok? Para que é que servem matrizes na computação? É nada. Matriz normalmente você tem em computação quando você vai falar de representação de dados ou
É muito comum quando você vai fazer coleta de dados que vocês têm tabelas. Tabelas são matrizes, ou representações de séries históricas são matrizes. Ou quando você quer fazer jogos que você pensa no posicionamento da tela, como um jogo de xadrez, um jogo de tabuleiro, são matrizes. Ou aquele joguinho, aqueles... Não tem uns que você clica nos quadradinhos coloridos, eles vão sumindo, né? Aquele campo minado, matrizes. Aquele batalha naval são matrizes. Como é o nome daquele? Gele, não sei o que você clica nos bichinhos vermelhos, você vai puxando os bichinhos coloridos para um lado e para o outro. Aí quando fica vários da mesma cor, eles pegam e somem e caem no terra. Candy Crush! Eu não jogo não. Mas eu sei que existe. É porque no fundo são milhões de variações dos mesmos joguinhos, que é você identificar cores, identificar padrões, e você... Tudo isso são matrizes. Ok? Bomberman é matriz. E é... Ok? Então assim, vamos pensar... A gente começou na ideia do tabuleiro de xadrez. E para fazer gráfico, certo? Gráfico. Não, normalmente a gente não usa... A não ser que seja discreto, como esses de campo minado e etc. Mas se tem movimento, se não é discreto, se não é... Tipo, só para apresentação. Se não é contínuo, mas é discreto, aí você não usa matriz. Por exemplo, uma bolinha que cai, ela não usa matrizes, ela é contínua, tá vendo? Mas quando você tem aqueles 2048, não tinha um joguinho desse que a gente ficava puxando os quadradinhos, que era tudo pronto, aquilo tudo é matriz, tá certo? Então, normalmente quando você vai trabalhar em matrizes com a coisa mais real, os elementos que estão nas matrizes não são apenas números, eles são elementos que contêm vários tipos de informação, como por exemplo é no nosso caso do xadrez. A nossa pecinha de xadrez, ela tem várias opções, na verdade. Peão, rei, torre, rainha, etc. Bispo. O que mais aqui? Vamos. Cavalo. Bispo e cavalo. Acho que foram todos já? Pronto, ok. Tudo bem. Então a nossa peça, que a gente usa um struct para guardar os dois valores, ela é um tipo de peça e uma cor de peça. Nossa peça pode ser branco e preto. Poderia ter feito isso daqui tudo como inteiro, mas é mais descritivo eu dizer que o tipo é uma peça, não, que o que está no meu tabuleiro são peças e essas peças têm um tipo e têm uma cor. Então, vamos começar arrumando o meu tabuleiro. E esse é uma sacada muito legal de matrizes, ok? Você pensa em uma coisa quadrada, uma coisa retangular. A matriz, você está olhando para ela como se fosse uma coisa quadrada. Mas a tua memória é quadrada? Ou ela é contínua? Contínua. É como se fosse uma forma de vetor. A tua RAM é uma forma de vetor, entendeu? Então você imagina que tem o 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e o negócio segue 2005, 2006, 2007. Imaginando, como é que você imagina que fica essa matriz dentro do vetor? Tu vai ter que dobrar o vetor para ficar um em cima do outro? Não. Então você tem que a primeira linha termina e quando termina a primeira linha começa onde? Quem na memória? A segunda linha e quando termina a segunda linha na memória? Terceira linha, quarta linha, quinta linha. Então a tua matriz ela é logicamente organizada como um bloco, mas ela é fisicamente organizada como um vetor. E isso dá uma série de vantagens para a gente, para poder pensar. É como se eu fizesse um vetor tipo 8x8. É como se eu fizesse um vetor, quando ele chegasse em 8 ele quebrasse e reposicionasse. É, exato. Mas aí é só abstrato, isso é só lógico. Porque no fundo, o que nós temos aqui são 64 posições contínuas de memória. E aí ele pensa a seguinte coisa: se eu quiser tabuleiro 2, é bom, a gente aprende a calcular. Qual é a posição da memória que está o 00? No começo? Então o 00 está assim que começa o tabuleiro. Então vamos calcular aqui. O tipo, eu não sei qual é vamos calcular aqui qual é o tamanho de uma enumeração. Int main. Como é que eu calculo o tamanho de alguma coisa na memória? Vocês sabem? Eu uso o quê? Size of. Printf, %d, size of, tipo, printf,
% de... Ia ter colocado no mesmo. Size of peça. E aí, como é que tá a situação dos ônibus, hein? Não, horrível sempre foi, mas tipo assim, Pior ainda. de forma concreta, o que é que tá acontecendo? Tá tendo pouco ônibus? Ixi, São dois amarelos. Não foi Não, amarelo e os daqui tá amarelo. no prédio, então o nosso que tá dando ajuda. Só que o nosso roda 2 vezes, mas bem lotado, né? vem Porque é o da... seguinte, o DFC às vezes tem que ser de viagem técnica. Aham. Aí, tipo, semana passada, se não me engano, ele passou quarta, quinta e sexta. No evento. Sim, aí somente um estava rodando. Ixi, Bahia. A dificuldade é muito grande. E tipo, era o menor ônibus. Na reunião que teve no IFCE, são 19 ônibus ao total, 9 prestam, 4 funcionam e 1 roda. Aí como é que fica a situação? A estatística é boa, né? Pois é, né? Tem 19, 9 prestes. Ok. Não, mas é sério. É 19 ônibus vem É da muito. prefeitura pra cá, praticamente quase novos, mas nem tudo. Não foram Ah, revisando, não o só tipo do size off é long unsigned int. Unsigned int. Qual o tamanho disso? Eu acho que é LD para fazer um long int. Deixa eu ver. Hã? O dobro de um int, eu acho. Vamos descobrir agora aqui. Eu fui naquele amarelo. Ó, não, tem 4 bytes. Vamos botar. Chega a vida pra 4 bytes. É, o tipo tem 4 bytes. É verdade, o tipo tem 4 bytes. Ó, o long, o tipo tem 4 bytes. Por que o peça tem? Porque o peça é o tipo e a cor. Uma peça ela é composta por duas enumerações, um tipo e uma cor. Mas é isso que eu queria saber. Uma enumeração ela ocupa o mesmo espaço de um inteiro. Então, peça ocupa quantos bytes? 8 bytes. Sucesso? Ok. Então, vamos nós. Vamos fazer a brincadeira aqui de começar a fazer as contas, tá? Ok. Vamos imaginar que o meu tabuleiro está na posição 1000 de memória. Beleza? Então, quando eu aloquei ele na memória, ele foi para a posição 1000. Onde é que está o elemento 00? Na 1000, que está no começo. Ok. Onde é que está o elemento 01? Não são de 8 em 8, porque ele ocupa 8 bytes. A peça ocupa 8 bytes. Ok? Então, um tá no 1000, o outro vai do 1000 ao 1007. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Ok? Eu tenho 8 bytes de memória. Então, o 0, esse carinha aqui está no 1000. E o 0... 01 tá onde? 1008. E o 35? Vamos devagar então, vamos devagar. O 10. Sim, avançou 8. Avançar 7. Depois avançar. 7 vezes 8. 8 vezes 8, né? Quanto tem 8 vezes 8? O cara para o mais difícil, né? Vai dizer, abstração 8 vezes 8. Quanto é? Não sei. É mais difícil. Como cada linha, se você imaginar que esse cara aqui é a linha e esse cara é a coluna, se a gente utilizar esse tipo de abstração, linha, coluna. Quando termina uma linha inteira, qual é o tamanho da minha coluna? Quantas colunas eu tenho? Quando terminou a linha inteira, nesse caso aqui, 8, né? Uma linha tem 8 colunas. Então, quando eu vou para a próxima linha, eu andei 8 objetos, mas cada objeto tem quantos bytes? 8 bytes. Então, toda vez que eu mudo de linha, eu ando quantos bytes? 64. Toda vez que eu mudo de linha, eu ando 64 bytes. Então, esse 10 seria 1 vezes 64, mais
0. 1 vezes 64 que é vezes 8 vezes 8, não é assim? 1 vezes 8 vezes 8, esse 8 aqui é do tipo, correto? E esse daqui é da quantidade de colunas que eu tenho. Tudo bem? E 0. E se eu for pro 1, vai ser quanto? Mesma coisa, né? 1 vezes 64 vezes 8 vezes 8 mais 8. Ou seja, 1, que é a coluna, vezes 8. Correto? E agora, se a gente for pro, aproveitando a lógica, 5, 3, vai ser quanto? 5 vezes 8, que é a quantidade de colunas, vezes 8, que é o tipo de um elemento, mais 3 vezes 8. Ok? Então, a nossa regrinha de conversão, se a gente fosse generalizar, eu tenho que... Onde é que está o elemento linha L, coluna C? Se eu tenho dado o número de linhas e o número de colunas, eu te dou o número de linhas, o número de colunas. Eu quero saber onde está o elemento LC. LV, porque eu estava pensando em 8. Mas se eu te dou o número de colunas, é L vezes número de colunas mais C. Abstrai o tipo. Ok? Abstrai o tipo. O tipo é que se a gente estivesse calculando o byte correto que o cara tá. Mas se eu te dou o L, ele está na linha 5, na coluna 3. 5 mais 5 o quê? Se é linha 5, é porque ele já andou 5 vezes a quantidade de colunas. 5 vezes a quantidade de colunas. Isso daqui é tão útil. Ok? Isso daqui é tão super extremamente útil que vocês não têm noção. Essa besteirinha aqui que a gente conseguiu calcular. Não. Você precisa representar. Gasta a mesma do vetor. Só que é um vetor onde você conceitualmente tem ele em 2 dimensões. Mas é a mesma coisa. Se antes eu tinha 1000 elementos para gastar, 100 vezes 100 vezes 10 é 1000, né? 100 vezes 10. Eu vou ter, tanto faz eu colocar no vetor quanto na matriz. Eles são a mesma coisa. Então, vamos aqui para a gente pensar na nossa brincadeira. Faz de conta que eu quero começar colocando vazio em todo mundo. E aí depois eu preencho só as casinhas que faltam, tá certo? Posso fazer de 2 formas. A primeira é percorrendo linhas e colunas. E a forma mais fácil é botar aqui ao invés de I, você coloca L e C. Para todas as linhas, para todas as colunas, C igual a 0, C menor do que 8, que é o número de colunas, né? 8, C++. Aí você tem que o tabuleiro, em que linha? Não é na linha E. Na linha L, em que coluna? C. Vai receber que peça? Não, peça nenhuma, né? Peça vazia. Eu tenho várias opções para peça. O 0. Se eu colocasse 0 aqui, ia ser a mesma coisa, porque o none, ele é representado como enumeração, como sendo o 0. Qualquer numeração já fazendo isso sozinho, né? Exato. Só que é mais descritivo, né? Do que eu ficar colocando 0, 1 ou 2. Tudo bem. Terminou esse for, eu zerei o meu tabuleiro. Tudo que tinha de lixo, não tem mais lixo lá. Uma outra forma de fazer isso... tá. Ele está reclamando que eu não estou retornando nada. Eu não quero fazer burro. É void, né? Porque o tabuleiro está recebendo como se fosse um inteiro. Ou é do tipo peça? Não. Tá. Não é do tipo... tudo bem. Então não é isso daqui. Vamos lá. Uma peça é um tipo e uma cor. Então, peça... Qual é o valor da peça? None. E a cor não faz diferença, né? Posso colocar como sendo branco, já que não tem nada lá. Branco.
quando você coloca assim em ordem, ele já atribui. Tipo, Ele já atribui na ordem, né? O tipo vai ser vazio e a cor. Teriam outras formas de fazer. Uma outra forma era não colocar aqui e dizer se a peça existe ou não existe, né? Bool existe. Por que? É porque eu não tenho mais std bool. Bool.h. Uma outra forma para abstrair dizendo que aquela posição está vazia é dizer que não existe peça ali. Então eu colocaria que existe, não importa o valor que eu coloque aqui, eu vou dizer que não existe ninguém lá. Poderia fazer aquela coisa do struct, coloca uns pontinhos, ponto falso, por exemplo. Pode. A vantagem dessa construção é que eu não preciso de duas instruções. Eu não crio, atribuo e depois passo. Se eu não quisesse fazer assim, isso é o que a gente chama de construção inline. Eu faço na própria linha o processo de criar, construir e passar. Se eu não quisesse fazer o inline, olha como é que é o inline. Eu boto isso daqui entre colchete, que significa literalmente cria esse bloco de memória e digo, eu quero que esse bloco de memória que eu criei seja interpretado como uma peça. Okay? Não quiser fazer inline, aí você vai precisar de várias instruções. Por exemplo, você poderia fazer em várias peça p, ou peça ponto existe recebe falso, e aí depois você passa a peça. Ok? 3 instruções. Tudo bem? Então, são formas diferentes de abstrair a mesma coisa. Coloca do jeito que está tirando falso. Tá. Então, a gente poderia dizer que, por exemplo, eu poderia dizer que a peça não existe. E se eu quisesse, eu poderia dizer que a cor não existe. Não faz diferença. Então, eu posso dizer que a peça, ela tem os valores de 0, 0. Não existe peça e não existe cor. Então, se a peça não existir, o tipo dela não existir, ou a cor não existir, identifico que é 0. O mesmo nome como Não posso. Boa observação. Não posso fazer isso. Porque aqui são tipos de dados. Ele vai dizer, ei filho, isso daqui é a mesma cor disso. Então ele não vai me deixar botar o mesmo tipo de dado. Eu teria que colocar um outro nome para cá. Né? Eu não posso. Ou então eu só uso o nome deles vazio. Mas é forçação de barra aqui, né? Deixa sem nada. Porque senão você está sendo redundante. Você tem 2 informações para dizer que ela não existe. Você só precisa de uma. Basta que o tipo da peça seja não existe. Ok? Então, como é que eu quero para saber se tem ou não tem uma peça naquele tabuleiro? O que é que eu faço? Se tabuleiro, sei lá, naquela linha e naquela coluna, ponto, tipo, foi igual a none, então eu sei que ela não existe. Se o tabuleiro naquela posição for nada, eu sei que ela não existe. Ok? Vamos nós. Lembra que eu falei que uma matriz era um vetor? Eu posso olhar para a matriz como se eu estivesse olhando para um vetor. Em alguns casos isso é uma vantagem. Ok? Vamos brincar de ponteiros aqui, tá certo? Tá vendo aqui o tabuleiro? O que é o tabuleiro? Qual é o tipo dele? Peça. Não. Peça é o tipo que está nele, mas qual é o tipo dele? Não. Uma matriz inteira. Exato. Tabuleiro é uma matriz inteira. Quando eu crio isso daqui, int vet. O que é o vetor? O que é vet? Vetor de inteiro. É um vetor de inteiros. O que é vet 0? Qual é o tipo de vet 0? O tipo vet 0 é um inteiro. Só vet é um vetor de inteiros. Vet 0 é um inteiro. E agora, o que é que ele se tornou? Ele não é mais um inteiro. Ele é o quê? Um endereço de um inteiro. Correto? Agora, esse cara aqui é o endereço de um inteiro.
Tudo bem? E se eu fizer isso? Não. Até aqui eu tinha o quê? Aí é o endereço. Faz sentido isso aí. Faz. Ó. Aí é um. Inteiro? Pera aí, ó. É um endereço que... Não, vamos lá, devagarinho. Passo por passo. Bora lá. O que é isso? Qual é o tipo disso? Um inteiro. Quando eu coloco o i comercial, o que é que eu faço? Eu pego o endereço desse cara. Então, o que é que você tem aqui? O endereço de um inteiro. Esquece, ok? Esquece isso daqui. Mas você tem o endereço de um inteiro, correto? O que acontece se eu botar o asterisco na frente de um endereço? Você está apontando para o endereço. Exato. Em que variável que está apontando? Não. Você tem um endereço, correto? Na hora que você bota um asterisco na frente, você faz o quê? Você pula pro valor. Não é? Você não tem um endereço? Oi? Ó. Mas precisa de uma variável para isso. Explique Sim. aí. Int A recebe 5. Sucesso? Tudo bem? Int P recebe endereço de A. Perfeito? Ok? Então, se eu disser... Que tipo é isso daqui que eu estou apontando? É o inteiro? Que tipo é isso daqui? Endereço de um inteiro. Que tipo é isso daqui? Ponteiro, que é o endereço, correto? O que acontece se eu pego um endereço e coloco um asterisco na frente? Só aponta para o endereço. Exato. Então, que tipo é isso daqui? É inteiro. Aqui eu tenho um endereço. Aqui eu tenho um inteiro. Um inteiro do A. Porque tu já tá usando o asterisco. Toda vez que você tem um endereço e coloca um asterisco, você se torna o tipo. Boiê. Boiou, né? Vai ser mais Hã? interessante. Né? E botar um asterisco significa que ele deixa de ser endereço para ser o tipo que está sendo apontado. Ok? Então vamos lá. Vamos devagarinho, tá certo? Então, vet2, tá certo? Então, o que é vet? Vet é um vetor de inteiros, correto? O que é vet0? Vet0, quando eu pego o vet0, ele vai retornar que tipo para mim? Vet0? Um inteiro. O vet0 é um inteiro. Sim ou não? Sim, tudo bem. Se eu coloco vet0 e coloco um i comercial na frente, tu lembra? Tu tinha um inteiro. Quando tu bota i comercial na frente, tu vai ter o quê? Um endereço de inteiro. A brincadeira é, sempre que você tem um endereço, se você botar um asterisco, ele deixa de ser o endereço para ser quem? O inteiro. Você tem um endereço de char. Botou um asterisco, ele não é mais um endereço de char. Ele é o quê? Ele é um char. Você tem um endereço para peça. Se você bota o asterisco na frente, ele faz o quê? Ele se transforma na peça. Você tem um endereço de float. Você bota o asterisco na frente, ele faz o quê? Ele se transforma em float. Ok? Então vamos lá. Então, o que é que o A é? O A é inteiro. O que é que isso daqui é? Perfeito. Endereço de inteiro. O que é que o P é? Vamos usar só a palavra endereço. Vamos tirar ponteiro por enquanto, tá certo? O tipo é ponteiro, mas o que é que ele guarda? O que é que ele me retorna? O endereço. Endereço de quê? De inteiro. O que é que asterisco P retorna? Um inteiro. Não é verdade? Eu tinha um endereço de inteiro, botei o asterisco. Na hora que eu boto o asterisco, eu não tenho mais um endereço de inteiro. Eu tenho o quê? Um inteiro. Então, voltando para cá. Tá vendo que isso daqui é um endereço de inteiro? O que acontece se eu fizer... Ops. O que acontece se eu fizer isso? Você tinha um endereço de inteiro, sim ou não? Sim. Botou um asterisco. O que foi que aconteceu? Aí você voltou, virou inteiro. Sim ou não? E se eu fizer isso agora? O que é que você tem? É o endereço Vai de onde? Vai a partir daquilo que você conhece. O que é A? é um inteiro. O
que é isso daqui? Endereço de quê? Quando você bota um asterisco no endereço de inteiro, vira quê? Então é o endereço inteiro ainda. Ele voltou a ser endereço inteiro. Ou seja, botei o i comercial, ele vira endereço. Botei o asterisco, ele volta a ser o quê? Inteiro. Botei o i comercial, ele vira endereço. Botei o asterisco, ele volta a ser inteiro. Mas é isso. E comercial você obtém o endereço. Bota o asterisco, ele volta para o tipo. E comercial obtém o endereço. Ele sempre volta para o tipo. É isso que o asterisco faz. O asterisco ele te retorna o tipo. Eu posso fazer isso, tá? Claro que pode. Okay? Que é o que a gente vai fazer agora. Bora lá. Mas pensa na minha cabeça. Não, ó, vamos lá. Vamos fazer a brincadeira aqui, ó. Vai ter. O que é tab? É o tabuleiro. O tabuleiro é o quê? É uma matriz de inteiros. Tab não é um vetor de inteiros. Tab é uma matriz de inteiros. O que é tab 0? É o inteiro. Não, tab 0 não é o inteiro. É uma matriz inteira. Não, ó. Tab 00 é o quê? Não. Não, é uma posição específica. Tab 00 é uma posição da matriz, sim ou não? E uma posição da matriz que contém o quê? Uma peça? É por isso que eu pensei que era do tipo peça tabuleiro. Não, tabuleiro não é do tipo peça. Tabuleiro é uma matriz de peças. Tabuleiro é uma matriz de peças da mesma forma que o VET é um vetor de inteiros. Tabuleiro é o quê? Então vamos escrever aqui. Tabuleiro é uma matriz de peças. Correto? Peças. Tab 0 é o quê? É uma peça. Sim ou não? É uma peça. Ok? E tab 0 é o quê? É uma linha. Uma linha é o quê? É um vetor. Tab 0 é um vetor de peças. Tanto ele é um vetor de peças que eu posso botar um índice nele. Não é isso que eu faço quando eu tenho um vetor? Eu posso botar um índice. Então, tab 0 é um vetor de peças. A partir de um vetor eu posso ir lá e pegar um índice desse vetor. Então, tab é uma matriz. Tab 0 é um vetor. Tab 05 voltou a ser o quê? Matriz de peça. Não, tab 05 é uma peça? É só uma peça. Ok? Tudo bem? Tanto faz, ele continua sendo uma peça. Mas ela muda de posição. Hã? Até o 88 é uma peça. Na verdade o 88 não existe, né? Está fora da matriz. Onde está a última peça? O 77. O 77 é uma peça. Só o 7 é que é uma linha pra gente, é um vetor de peças. Tudo bem? Estamos acompanhando? Fundão, tá acompanhando? Tá acompanhando? Hã? Vocês têm que sentar mais perto. Vocês sentam longe demais. Não melhora um pouco assim, sentar mais pertinho ou não? Então assim, a gente tem uma turma pequena e tem que sentar tudo juntinho Ainda assim. mais com a sofrência do tratamento que o Davi quase morreu. Hã? Tu quase chora com a sofrência do tratamento. Pois é, eu fiquei tristão, quase choro mesmo. Mas, Você não tem como imprimir, não, só uma linha assim. imprimir não, você não imprime uma linha, você imprime um objeto. Tem que especificar o segundo. Exatamente, você vai ter que usar os dois, você vai ter que percorrer a matriz imprimindo elemento por elemento. Vamos lá, para a gente continuar brincando. Então, se precisar repetir, eu repito. Isso daqui é importante, porque se você entende os tipos que você está manipulando, é muito mais fácil entender com o que é que você está mexendo. Ele deixa de ser uma coisa mágica, onde você não entende de onde é que vem os números, entendeu? Essa é a vantagem de aprender C. A gente aprende C não é porque a gente quer que seja difícil, a gente aprende C porque é importante entender a abstração que está ali de baixo. De onde é que está vindo a matriz, onde é que os números se organizam na memória. A gente aprende C para lidar com a memória, para entender como é que a gente manipula os dados, o que é que são os dados. E aí quando você vai do C para o Python, é com certeza muito mais fácil, do C para o Java, do C para o C++. Então aprender C bem, por mais que tenha evoluído o ensino de programação em muitos e muitos níveis,
ainda é muito bom, ok? Então, quando você vai, por exemplo, direto para o Python, você tem uma coisa muito boa. Você ganha um nível de abstração absurdo para você poder resolver problemas e escrever código fácil. Mas você perdeu essa ideia de entender como é que a memória está sendo gerenciada, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, o que no fundo é um vetor, como é que aquela informação está sumindo, onde é que ela está se perdendo e o escopo, ok? Então é um preço, é o custo que se dá para você se sentir mais à vontade, né? Então vamos repetir, tá certo? No fundo a gente está fazendo a manipulação de tipos. A gente tem um tipo e está usando operadores para ir de um tipo para o outro tipo, ok? No caso aqui, o tab, ele foi definido assim. Então, se eu perguntar, compilador, o que é tab? O que é que ele me diria? Tab é uma matriz de peças. Ok. Se ele é uma matriz, significa que ele tem 2 níveis. Então, se eu acessar os 2 níveis dele, ou as 2 camadas, o que é tab 00? Se ele é uma matriz de peças, tab 00 é uma peça. Qual é o tipo dele? Peça. Ué, e se eu não der os 2 níveis para ele, se eu der só um nível, o que é tab 0? Se uma matriz eu penso em 2 níveis, quando eu entro num desses níveis, o outro que sobra é o nível plano. Então, tab 0 é uma linha. Uma linha para a gente é um vetor de peças. Então, tanto é um vetor de peças, que a partir de um vetor eu boto mais um índice qualquer, e eu tenho um elemento desse vetor. Tab 0 é um vetor, tab 05 é um elemento desse vetor. Ok? Então vamos aqui para ver se vocês aprenderam. Tudo bem? Então o que é tab 00? Tab 00, qual é o tipo dele? Peça. E se eu fizer isso daqui? Perfeito. Endereço de uma peça. Correto? Tudo bem? Em que variável eu posso guardar o endereço de uma peça? Num ponteiro para peça. Então, se eu fizer peça P recebe tab 00, o que foi que eu fiz agora? Eu salvei onde começa o meu... Qual é o nome? Onde começa o meu tabuleiro num determinado lugar. Começa em P. Sucesso? Todo ponteiro pode ser tratado como vetor. Você tem várias formas de lidar com ponteiro. Ok? Então, se você tem P, onde é que está, qual é o valor do primeiro elemento de P? E como é que eu faço para ir de P para o valor de P? Ó. P, o que é P? P é um endereço de peça, sim ou não? Endereço de peça. Como é que eu faço para ir do endereço para o valor? Boto o asterisco. Então, se eu botar asterisco P, eu vou ter quem? Uma peça. Qual peça? A primeira peça do tabuleiro, não é assim? P, eu tenho endereço de peça. Toda vez que eu quero ir do endereço para o tipo, eu coloco o asterisco. Então, asterisco P, eu tenho uma peça. Perfeito? E se eu quisesse ir para a próxima peça? Incrementaria a coluna. A próxima peça. Porque está em sequência, né? Porque está em sequência. Na memória. Ok? P é um endereço de quê? De uma peça. Então, quando eu coloco mais um, ele não vai entender isso como mais um byte. Ele vai entender isso como mais uma peça. E ele vai andar o endereço de peça. E P mais 2 vai ser o quê? A peça seguinte. P mais 3? A peça seguinte. Em C, essa sintaxe é exatamente essa sintaxe. Essas duas coisas são completamente equivalentes, são a mesma coisa. Então, se eu tenho P, qual é o valor de P? 0, na posição de P. É uma outra forma de eu pular do endereço para o valor. Isso daqui é, o que aqui é P? O endereço de uma peça, sim ou não?
Então eu tenho duas formas agora de pular para o valor. Qual é a primeira? Asterisco. E a segunda é eu dizer que eu quero o valor dessa posição. E se eu quiser o valor da próxima posição? E se eu quiser o valor da próxima posição? Na mesma linha. E o valor da próxima posição? Porque ele vai E o valor da próxima posição? dentro da memória e talvez dar todo o resto. Exato. Essas duas coisas aqui são exatamente a mesma coisa. Vocês lembram do nosso swap? Vamos reescrever o nosso swap por diversão aqui. Ó, int swap. Recebia um A, correto? E também um B. E aí a gente criava um C que recebia o asterisco A. Mas asterisco A é a mesma coisa que A na posição 0. A na posição 0 recebe B na posição 0 e B na posição 0 recebe C na posição C. Essa sintaxe é a mesma, é uma sintaxe diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Eu estou partindo do endereço de inteiro para quem? Para o inteiro. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Lembra do size que a gente utilizava? Asterisco size, se você quisesse trocar por size 0 em todo canto, no fundo o compilador ia entender a mesma coisa. Qual é a sugestão? Se você estiver manipulando uma coisa que é um vetor, normalmente a gente utiliza essa sintaxe, porque ela é mais intuitiva. Se você está manipulando uma coisa que não é um vetor, que é só um elemento sozinho, a gente usa essa sintaxe aqui porque ela é mais intuitiva. Mas as duas sintaxes são equivalentes. Porque no fundo você está fazendo o quê? Manipulando os endereços. Manipulando os endereços. Então, bora aqui, ó. Já aprendi isso. Se vocês entenderam o que eu disse, vocês já aprenderam mais do que 90% do povo que sai de FUP. Tá certo? Uma outra forma de fazer esse for. Isso foi um elogio. Hã? Isso foi um elogio. Isso foi um grande elogio. Tudo bem? Vocês têm, Não, você quer vocês têm tudo para passar com nota boa, tipo de 9 para cima. Professor, mas assim, Boca de anjo nessa se for. Boca de anjo nessa se for. Não entendi. Boca de anjo nessa se for. Não, com certeza. Não, historicamente falando, 90% das pessoas passa e a média é acima de 8,5. Historicamente, assim. Se olhar todas as turmas de FUP que eu faço, inclusive de reprovado. O que acontece é que o nível de desistência vai aumentando, que a pessoa não consegue estudar porque não tem tempo, por qualquer outro tipo de motivo. E aí o semestre vai... efeito bola de neve, e aí quando ele vai tentar correr atrás, aí ele se vê naquele dilema. Já estou atrasado em FUP, mas normalmente eu também estou lascado em outras cadeiras. Qual é que eu consigo salvar? Aí você faz a conta. Qual é a que eu, com o tempo que eu tenho, consigo aprender mais? Aí você calcula assim, caramba, a FUP vai precisar de muito tempo. Aí é o efeito que dá. Não é porque seja uma coisa difícil, mas é porque tem que sentar o rabinho na cadeira e fazer um monte de coisa, passar um monte de tempo. Não tem mágica. Ok? Então bora lá. sim, eu ia perguntar a utilidade disso daí, porque vetor sempre, quando a gente chama em função, né? A gente usa conteúdo, geralmente para mexer no conteúdo em função, sempre o vetor já muda, sem essa ferramenta aí, ele já ia mudar já, né? Na função. Aí para que ia ser isso? Isso daqui serve para um monte de coisas. Primeiro, em C, matrizes exigem que você trave o tamanho. Toda vez que você tem que passar uma matriz para uma função, faz quando você está fazendo um joguinho, alguma coisa assim, e se você for sempre passar o mesmo tamanho de matriz, é sucesso. Você trava aqui o tamanho da matriz e está resolvido. Mas para ele saber como é que ele vai saltar as posições, você precisa travar a posição. Uma forma de você não precisar travar a posição é você tratar a matriz como se fosse um vetor. Nesse caso a gente não precisa fazer isso, porque o tabuleiro de xadrez sempre vai ter 8x8. Mas se eu tivesse criando uma função genérica que pudesse, por exemplo, tratar com qualquer número de matriz, qualquer tamanho de matriz, aí eu já não conseguiria fazer. Para poder alocar. Nem quiser. Não precisa nem de alocação dinâmica. Mas na hora que eu passar ela por função, eu não consigo. Eu não consigo passar na mesma função uma 5x5, uma 4x4, uma 6x9. Mas por quê? Porque para eu passar ele como matriz, eu preciso travar o tamanho. Então qual é a opção que eu tenho? Eu passo ele como vetor. Eu passo ele como vetor. Então, se eu digo a quantidade de colunas e a linha e a coluna, eu consigo fazer aquela conta e acessar o elemento. Professor, não entendi. Vamos fazer um exemplo bem besta agora, tá certo?
Ao invés de fazer esse laço sobre laço, quero andar nela como se fosse um vetor, andar 64 posições no meu vetor, colocando vazio. Fazendo uma função. Não, aqui, ó, vamos lá. Int i recebe 0, vou andar nas 64 posições, tá certo? I menor do que 64, que é 8 por 8, e mais. Ok? Tudo bem? Ixi Maria, eu quero imaginar que tab é um vetor. Como é que eu faço isso? Vamos fazer o jogo da conversão? Tudo bem. Então, onde é que começa ela? Tab 0, 0, correto? Isso daqui me dá o quê? O que é? Que tipo é esse? É uma peça. E agora? Endereço de uma peça. Isso daqui que é o endereço de uma peça, como é que eu faço para transformar isso daqui em vetor? Não é só fazer isso daqui? Agora é o endereço e agora é um vetor. Feio? Padedel. Muito feio. Muito feio. Eu poderia fazer assim. Ficaria até melhor, né? Int vet, se eu quisesse fazer assim, né? É endereço de tab 0, 0. E aqui eu utilizaria quem? Vet. Vet i recebe uma peça que não tem ninguém e o valor é branco. É tudo maiúsculo, né? Não. Ele não declarou o gatilho. Ó, eu já declarei como ponteiro. Aí quando você usa assim, ele não salta na... Tá. Isso aqui não é um inteiro. É peça. Não. Tipo, embaixo ele tá saltando o endereço. Ó, vamos lá. Vet é um ponteiro, correto? Ele vai guardar o endereço de quem? Do começo da matriz. Tudo bem? Eu posso trabalhar com vet, que é um ponteiro, de duas formas. Se eu quero pular para o valor, vet i. Tudo bem? Ou então, usando aquela mesma sintaxinha da gente, né? Vet mais i. Lembra do vet mais i? É endereço de vet mais i. Ao invés de ser o vet, é o endereço de vet mais i. Colocou as chaves, né? Aí pode... Na hora, ao invés de dizer eu quero pular para o elemento da posição tal, é mais descritivo eu utilizar a estrutura de vetor. Ele na posição tal. Se eu não quisesse criar as duas variáveis, o que é vet? Vet é isso daqui, sim ou não? Então, vet é o que? Isso daqui. Da outra forma é bem menos feio e é mais descritivo. Bem menos confuso, ok? Vocês viram como eu peguei uma matriz e transformei em vetor? Eu estou trabalhando com a matriz como se fosse um vetor. Estou simplesmente andando na memória. Andando lá nessas 104 posições, terminei essas 104 posições, botei branco em todo mundo, sucesso, pronto, acabou. Matéria de vetores acabou. De matrizes também. Próximo. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem e terminar logo a matéria do semestre, porque agora só falta o quê? Vamos voltar pro pessoal também. Brincadeira. Porque assim, meu povo, a gente tem duas coisas. FUP, a quantidade de matéria teórica, linguagem, não é essas coisas todas. Em uma aula eu termino cada um dos temas. A questão é como é que eu vou utilizar isso na lógica. Porque quando você vai para a lógica de programação, cada problema ele te ensina uma forma diferente de resolver as coisas. Exato, não é isso daqui que a gente está vendo, não é, claro, entender como funciona um tipo de dados é extremamente importante, entender como é que funciona um ponteiro é muito importante, porque quanto mais avançadas as estruturas que você tem, mais artifícios você tem para resolver o seu problema. Se você só sabe Fielce, como a gente viu ontem, e você quer transformar, né, a gente só sabe Fielce, aí a gente quer imprimir uma carta, ó, brincadeira aqui, ó. Se você só sabe fiel, se vai imprimir uma carta, aí você tem que fazer uma bodega dessa aqui, ó. Se o valor da carta for 1, então é 1. Ah, se o valor da carta for menor do que 10, é porque a pessoa já tem que ter aquela técnicazinha aqui, né, de busca intervalada. Se ele não lembra disso, ele não sabe disso, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9, igual a 10. Como eu já vi aluno fazendo. Não estou falando da boca pra fora, não. Você
fosse uma criancinha, tava Mas, ó, ainda. tá errado? Não. Mas, quanto mais braçal é o trabalho, maior a chance de errar. Por falta de atenção. Ah, mas tudo bem, você só sabe fiel se você faz assim. Agora, se você já sabe trabalhar com vetores, aí você faz assim. Você não precisa ficar imaginando o mapeamento de um por um. Você pode mapear tudo aqui. Ok? Então, só tirando a dúvida de que me perguntaram, isso daqui que a gente viu ontem, né? A gente tinha duas opções. A primeira é utilizar um vetor de strings, tá vendo? Aí eu imprimiria ás de ouros, ás de espadas, ás de copas, ás de paus, ok? Porque aqui eu estou escrevendo diretamente utilizando um vetor de elementos, com cada um tem o seu próprio código ASCII. Isso daqui é o Unicode. Existe um tipo de representação chamada Unicode, que é aquele tipo de representação estendida, que tem símbolos, caracteres de outros idiomas. Faz coração. Exato, coração e todo o resto. Então, os códigos, o Unicode é uma quantidade de códigos assim gigante. Tem assim uma listazinha da tabela de caracteres Unicode, que aí tem cirílicos, tem japonês, um monte de coisa, ok? Cada um desses elementos na tabela, eles têm um código único. O que eu fiz foi ir caçar os códigos Unicode para os símbolozinhos que representam as cartas do baralho. Então eu fui lá, procurei na tabela, fui lá, cacei, qual é o Unicode? Aí eu descobri que o Unicode do ouro é esse daqui, e ele está escrito em hexadecimal. O Unicode do espadas é esse daqui. Então quando você dá o printf nesse código, não vai aparecer /x E2, porque esse /x é controle. Quando ele encontrar esse daqui, ele vai olhar na tabela Unicode dele e vai imprimir quem? O coração. Ok? Então eu poderia utilizar qualquer outra coisa, a quantidade de símbolos é... Tá em todo computador. Se eu quisesse botar uma cobrinha, a cobrinha. Agora vamos botar aqui a cobrinha. Número Unicode. No banco de dados do computador ele já tem. Sim. O terminal, exato. Isso aparentemente é uma cobrinha, área que ninguém sabe, né? Pode ser, use isso e morra, né? É uma coisa assim do tipo. Deixa eu procurar um chinês, que os chineses são mais tolerantes. Né? Meu Deus, eu tô gravando isso. Mas daqui. Não, todos são tolerantes. É uma brincadeira, é óbvio que é uma brincadeira, né? Ainda bem que eu tô em local, eu posso editar, tirar a parte 1, ainda bem que não é streaming. Ó, um rato, acaba de dizer que isso daqui não é um rato, é de lascar, né? Isso daqui não é um rato, não? É parecido, danado. Podia ser um bully, podia ser um cara assim, entendeu? Isso é o cabelo dela, o nariz dela, tá vendo o olho. Um macaco. Por isso que quando eu fiz o psicotécnico lá no Detran, eu sempre gostei de faca e velocidade, né? Ele abriu um negócio, eu vi uma faca e um carro em alta velocidade. Uma borboleta. Eu também passei no psicotécnico. Não, eu menti, né? Mas senão eu não passava. Brincadeira. Não passei de primeiro, passei de Eu fiz, o único que eu fiz foi que era pra você fazer um desenho de uma árvore e um boneco com os dedos. Você tinha que fazer os dedos da mão dele. Aí você fazia, tinha um lá também que era cheio de pontinho. Você tinha que marcar só os que tinham uma lançazinha. né? Aí você desenhava a faca e as gotinhas caindo. Aí ele perguntava o que é isso. Ele acabou de comer laranja, tá pingando, né? Dava um tema livre também, você desenhava uma coisinha perto. Olha lá, Lembra quando foi a minha? A minha foi uma. Ele mandou a gente desenhar uma árvore mostrando as suas raízes. Árvore mostrando. Tá. Tem que fazer o chão, né, pessoal? Quando você faz o chão. E não, se não quiser o chão reprovado, não. É tudo treino, né? Meu filho, cadê o chão? Eu estou sem chão na situação atual de minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Bora lá. Bora, pessoal. Eu só
fiz um pouquinho de brincadeira pra gente desopilar e poder voltar, porque eu sei que isso estressa pra caramba. Entendeu? Principalmente aquela com os árabes. É tudo piada. Bora lá. Vamos voltar. Fofoca na meta. Fofoca na meta. Cola na aula que é sucesso. Cola na aula. Quem usa isso? Qual é o professor que usa isso? Ah, tá. Tudo bem. Deixa eu lá. Ok, vamos continuar aqui. Só pra gente pelo menos imprimir as peças, né? Pra gente sair aqui do lance das matrizes. Ok? Então, vou, por exemplo, comentar um deles, só por exemplo, tá certo? Comentar esse daqui, pensando na matriz como vetor. Nosso objetivo é colocar as peças do tabuleiro. Então, eu vou ter que colocar as peças, começa mais fácil, né? O peão de cima e o peão de baixo. Então, for int igual a 0 e menor do que 8 e mais. Onde é que eu vou colocar essas peças? Se for o peão ele sempre está na segunda linha. Então, ele vai estar na 6 e na 1. Porque a 7 é a última e a 0 é a primeira. Certo. A 0 é a primeira, então ele vai estar na 1. A 7 é a última, ele vai estar na 6. Então, a gente vai ter que tabuleiro 7 não, né? 6 e vai receber uma peça, e o tabuleiro 1 e vai receber a outra. Como é que eu crio elas inline? É uma peça, na verdade, e aí precisa de dois valores, é um tipo e uma cor. De cima vai ser um peão branco e embaixo eu vou colocar um peça peão preto. Ok? Vocês perceberam que com lá só já preencher as duas fileirinhas? Agora a gente precisa fazer o quê? Preencher as fileiras das outras peças. Aí você pode... Você que não gosta de aprender coisa nova, você vai fazer, professor, eu já sei fiel. Você não precisa nem de fiel, professor, basta ir lá. Posição 1 recebe tal, posição 2 recebe tal, posição 3 recebe tal. 50 linhas depois. Contanto que você não erre nada. Mas a gente lembra da técnica de ontem? A técnica do mapeamento de vetor? Onde você criava um vetor com todos os elementos e utilizava esse vetor para fazer a inserção? Muito mais fácil eu fazer um vetor que representa a linha e andar sobre esse vetor só mudando branco e preto e inserir os dois. Ok? Então vamos imaginar o meu vetor de peça. Meu vetor é de peça. Vetor de peça. Qual é a sequência de peças? Qual é o que está mais na ponta? Não tinha que ficar na linha 2, não? É porque começa na 0. 0, 1. Eu não conheço o tabuleiro de xadrez. Cara, porque tipo, ó, ele é pra ser uma... Tabuleiro de xadrez. Eu não conheço tabuleiro de xadrez. Bora lá. Sei nem preencher os meus. Não, meu povo, ó. Não. A 0 é essa daqui de baixo, ó. A gente tá pensando assim. Ah, não, é porque a 0 é essa daqui de cima, né? Na verdade. Essa é a 0. O peão tá na 1, ó. Essa é a linha 1, porque começa em 0. Essa é a linha 0. Essa é a linha 1. Tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6. Então o peão está na 1 e está na 6, que é justamente o que nós temos aqui. 1 e 6 tem o peão. Então eu estou colocando os pretos em cima e os brancos embaixo. Eu não sei se tem regra. Tem regra? Não, aqui. Mas se a gente for usar esse tabuleiro como referência, pretos em cima e brancos embaixo. Então tá sucesso. Ok? Então bora lá. Então qual é a sequência? Torre, cavalo. Torre, cavalo. Bispo, rei, torre, cavalo, bispo. Aqui é rei, é? Rei, rainha, bispo, cavalo e torre. Ah, vai dar pra fazer uma coisa legal aqui. Então, pronto, tenho todas as peças aqui. Agora eu tenho que preencher, né? Só que agora eu vou preencher quais linhas? A linha 0 e a linha 7. Perfeito. For int i recebe 0, i menor do que 8, i mais. Vou preencher duas linhas. A 0, correto? E a 7. Na posição i,
I. Agora, nem todo mundo vai ser peão. Como é que eu vou ser agora? Vai ser uma peça, não é verdade? Peça. Qual é o valor dela? Perfeito. O valor dela é V peça na posição I. Correto? E a cor dela em cima é preto. E agora a gente tem o de baixo. A gente só tem um erro aqui que a gente vai ter que consertar, né? Quem foi que... Tirar o peça. É uma redundância. Tem peça na ramada de peça. Ah, perdão. Aqui não é peça. Aqui é tipo. É o tipo que é... Ó, tipo que é peão, rei, torre, rainha e bispo. Peça é um tipo e uma cor. O vetor é de tipos, não é um vetor de peças, né? É um vetor de tipos. Só tem um erro. Qual é o erro? Pelo que eu entendi... eles são iguais, né? O rei deve ficar de frente pro B. Ah, tá. Eu pensei que fosse alternado os dois. Então pronto, tá resolvido, né? Tem que só mudar a cor de baixo. O de baixo é branco. Se fosse alternado, se fosse espelhado, como é que eu faria? No caso, se não fosse espelhado. Não, aqui no caso é espelhado. Mas se eu, tipo assim, se o rei ficasse de frente para a rainha de frente para o rei, ou então eu tivesse uma sequência em cima e a sequência contrária embaixo. Não precisa do for decrementado. Basta que eu não escolha o I, eu escolha quem? Se eu quisesse o contrário. Eu ia 1, 2, 3, 4, 0, 3. Ó, eu não quero escolher o I, porque se eu escolher o I, ele vai andando assim. Eu quero escolher o contrário. Como é que é o contrário? Como é que é o cara que está na outra ponta? É o I mais 8. Não, o I mais 8 vai sair do vetor. Eu quero que o 0 seja transformado em... Qual é o último? Exato. Eu quero que o 0 seja transformado em 7. O 1 seja transformado em 6. O 2 seja transformado em 5. É verdade? Como é que eu faço? Bora lá. Como é que eu faço para transformar o 0 em 7? Não, 0 mais 7, tudo bem. Mas como é que eu faço para transformar o 1 em 6? Pega o tamanho. Um jeitinho que você faz no size. Diminuindo. Então como é que eu faço? Eu tenho 1, quero transformar em 6. Eu faço o quê? Pega o 8. Repete o último número na frente. Quase. Não é 8 menos I. É o tamanho. Não, tamanho é 8. Eu fui de minha cabeça. Pega o primeiro número, repete lá atrás e volta pro Ó, só isso, ó. 7 menos I? 7 menos I. Na hora que o I for 0, qual é a peça que ele vai pegar? A peça 7. Na hora que o I for 1, ele vai pegar quem? A 6. Na hora que o I for 2, aí ele vai pegar a 5. Na hora que o I for 7, ele vai pegar qual? A peça 0. Então, se eu subtraio, eu começo a andar ao contrário. Né? Então, 1 está indo de 0 a 7. Só você pensar nos intervalos, pessoal. Se você pensar nos intervalos, dá certo. Qual é o intervalo que ele percorre? 0 a 7. Aí, se eu subtrair 7 de todo mundo, ele vai percorrer de quanto? 7 menos 0, 7. 7 menos 7, 0. Então, ele vai deixar de ir de 0 a 7 para ir de 7 a 0. Ok? Égua, professor, quer dizer que a gente está usando de novo aquele negócio que o senhor mostrou no começo da disciplina, de ficar mapeando. Vai ficar usando o resto da vida, é isso. Nossa alegria. Quando eu estiver ficando velho, você tá velho tomando chá e pensando, eu posso mapear essas xícaras para aquelas ali. Bora lá. Tudo bem? Coloquei todas as peças? Coloquei. Tudo bem? Por que é que eu preciso desse laço aqui do meio? Eu poderia ficar só com esses dois laços daqui? Precisa do meio para preencher o vetor alguma coisa. Vai inicializar. Mas se eu não inicializasse, colocasse só... Aí quando ele criasse o tabuleiro, o tabuleiro ia estar tudo mudado. Tudo bem, mas o tabuleiro está com lixo. Mas agora eu não peguei e coloquei as peças dentro dele? Não preciso desse cima? Perfeito. Todas essas daqui do meio que eu não coloquei nada estariam com lixo.
Ok? Aí você tem a vantagem de tudo que você criar, seja vetor, seja matriz, seja escambau, a primeira coisa que você faz é lacinho lá, zerando tudo, inicializando tudo. Tudo bem? Claro, né? Se você quisesse fazer a coisa na força bruta mesmo, né? Você poderia só... tudo sempre vai ter assim... Mas é porque assim, é aquela brincadeira. Quanto mais fácil, mais complexo. Assim, é o custo que se paga por... Vocês estão vendo, né? Então, é aquele processo. Vocês estão aprendendo cada vez novas ferramentas. A gente tem vetor, a gente já está trabalhando com ponteiro, a gente tem instruction, a gente tem um monte de coisa. O objetivo disso é, você está ganhando, você está adquirindo coisas mais... a palavra certa talvez não seriam complexas, mas ferramentas mais refinadas, que quanto mais você conhece as ferramentas, mais fácil é resolver os seus problemas. Se você soubesse trabalhar diretamente com a memória, bastava fazer aqui um include memory.h. Aí você trabalha direto com a memória. Então você poderia fazer o seguinte, ó. main copy. Vou copiar para onde? Para dentro da posição 00 do tabuleiro. Vou copiar nulo. Não lembro agora se é exatamente isso. Vou copiar nulo para todo o tamanho do tabuleiro. Size of tab. É alguma coisa parecida com isso. Okay? E essa função faz o que esse laço faz? Aí eu copio o 0. Eu tô com uma duvidazinha só em relação ao segundo ponteiro. Mas a ideia era como se eu zerasse tudo, entendeu? Zerasse toda aquela memória. Limpasse o lixo do vetor todo, entendeu? Eu tô na dúvida. Depois eu vejo e respondo para vocês. Ok? Mas é aquele custo. Por isso que é sempre importante para a gente que está aprendendo programação entender que toda linguagem nova que você aprende é uma forma nova de ver o problema. Okay? Então não existe isso de linguagem mágica. Eu aprendi Java, eu consigo resolver tudo. Mesmo que você só vá trabalhar com Java na sua vida, sugiro que você aprenda Haskell, sugiro que você aprenda C, sugiro que você aprenda C++, que você aprenda Python. Não necessariamente aprender naquele nível de produção, mas perceber que cada linguagem diferente tem uma forma diferente, ferramentas diferentes, um jeito diferente de tratar o problema e de lidar com o problema. E aí, quanto mais você tem essas técnicas na sua cabeça, programação inteira, programação funcional, programação paralela, mais o problema se desvela de você olhar para ele. Então você olha para ele e... Eu lembro de um colega que eu trabalhei com ele na UES, agora para eu terminar a aula, e aí ele foi para o Canadá, ele trabalhava com jogos no Canadá, ele era asilado e meio, jogando na faculdade, adorava trabalhar com jogos, e eu perguntei para ele, qual é o diferencial, o que a pessoa precisa entrar para poder trabalhar no mercado de jogos? E a resposta dele foi assim, bem enfática, a maior parte do pessoal que chega lá, eles sabem utilizar os motores de jogos, os modelos de jogos, eles sabem usar o Unreal, a Engine, ou então aquela outra bem famosa de jogos, como é? Unity e tal, porque isso você compra um curso ou você assiste uns vídeos na internet e aprende a usar a ferramenta. O maior problema da gente é quando a gente precisa que eles trabalhem com algoritmos, porque programar é lidar com algoritmo. Entendeu? Então, se o cara só sabe utilizar aquela ferramentista, mas não entende o que no fundo aquilo ali está acontecendo e não entende como é que ele constrói um algoritmo para poder resolver aquele problema, aí se torna um cara limitado. Ele fica meio só montando bloquinhos do que criando soluções. É que nem aquele aplicativo que tem para você criar seu próprio app. Sim. São níveis de abstração diferentes. Você tem um nível de abstração muito alto, que é de puxar bloquinho. Você, às vezes, tem uma compreensão algorítmica muito limitada. Por que o FUP daqui, da universidade, da forma como ele é visto, faz o povo sofrer? O povo que vem, às vezes, profissionalizante, que já fez disciplina de programação, que já mexeu com banco de dados, aí chega aqui, sofre que só. Porque é diferente, aqui a gente
tem linguagem, mas é algoritmo, resolver problema, é algoritmo, é resolver problema. Não é só eu aprender como é que eu faço um laço, ou como é que eu imprimo uma coisa. É entender como é que eu tenho um conjunto de sapatos que se embaralhou e eu preciso saber quantos pares existem, entendeu? Então é diferente. Então a gente trabalha nos dois níveis. A gente tem a compreensão de linguagem, como é que a linguagem funciona, como é que o sistema operacional funciona, como é que a memória funciona, e a gente tem a compreensão de como é que eu uso essa linguagem para resolver problemas. Aí a gente vai aprender a fazer contagem, aprender a fazer seleção, aprender a fazer filtragem, aprender a fazer marcação e um monte de outras técnicas de programação que é para resolver problemas. Então nós ficamos por aqui. Os outros exercícios de matrizes, pessoal. Em Android, qual é a linguagem que é usada? Java. Java. Mas quando as pessoas, por exemplo, vão fazer jogos para Android, aí existe um monte. Normalmente já existem frameworks que você utiliza para desenvolver jogos multiplataforma. Então, aplicativo como Uber, por exemplo, deve usar, é Java. Provavelmente é Java porque eles programam direto na linguagem do Android. Entendeu? Mas, por exemplo, quando você vai fazer algo que é tanto para o Android quanto para o iOS, aí você já tem outras ferramentas. Entendeu? Pode só printar o tabuleiro? Posso. A dificuldade de printar o tabuleiro aqui vai ser só eu converter isso daqui pro tipo, para aquilo que eu quero ver. Então vamos fazer uma conversão bem tosca, tá certo? Vamos fazer uma conversão bem tosca. De caractere para caractere. Eu consigo mapear um para cada um. P, R, T. Ixi, eu tenho 2 R aqui, né? Tudo bem, então vamos fazer aqui um mapeamento de nome para string. Ok? Como a gente viu ontem, né? Eu vou ter uma lista de nomes, né? Tipo nomes. Então... Você também, se quiser, pode transformar isso naquele código do Unicode, né, galera? Como tu fez o naipe das cartas, né? Sim, a gente poderia, eu acho que deve existir, né? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem caçar lá e apareceria as pecinhas. Eu só não sei se a gente vai conseguir fazer branco e preto, mas talvez já tenha os Unicodes de branco e preto, a gente coloca um fundo amarelo e já apareceriam as pecinhas, né? Mas vamos dar só o mapeamento aqui básico, né? Então, peão vai ser PE, ok? O rei vai ser RE, a torre TO, rainha RA, que mais? Bispo BI, cavalo CA. Para o mapeamento ficar de 1 para 1, eu tenho o none ali, lembra? Então eu vou colocar vazio. Tracinho. Tá certo? Peão, rei, torre, rainha, bispo, cavalo. Tá. Eu coloquei o ponto e vírgula no final? Coloquei não. Agora vamos mapear as cores, tá certo? Então, const... Não, vou fazer só char asterisco. Const char asterisco. Cor, nome. Então a primeira é branco e a segunda, eu preciso fazer só um caractere, né? Char nome vai ser branco e preto. Branco e preto. Tudo bem, vamos fazer só assim. Então vamos imprimir, tá? Vamos fazer um imprimir peça. Bem bobinho, tá certo? Void peça show. Vou mostrar uma peça. Se eu quero mostrar uma peça, eu vou receber uma peça. Então aí a gente pode fazer o nosso joguinho do mapeamento ali, né? Então eu vou fazer o printf de %s, colocar aqui entre colchete para poder ficar limitado, %s, não vou deixar sem colchete, colocar só um pontinho, %s ponto %c. Então vai ficar pe.b, peão branco, pe.p, peão preto, ok? Valeu. E aqui eu vou imprimir o que? Aqui eu vou imprimir tipo nomes na posição peça ponto tipo. E aqui eu vou fazer cor nome na posição peça ponto cor. Entenderam o joguinho do mapeamento? Como é mais fácil do que fazer 500 if else? Então você mapeia um elemento no outro. Vamos fazer logo aqui também função. Void tab show peça tabuleiro
de 8 por 8. Aqui eu tenho que carregar, né? Agora eu vou fazer 2 laços, percorrer os elementos, né? Quando você fizer isso, sempre usa, ao invés de I, J, linha e coluna, que é mais fácil. O primeiro tem que ser a linha, porque você trava a linha e anda em todas as colunas. Aí você vai para a próxima linha, anda em todas as colunas. Então a linha tem que ser o de fora. Int L recebe 0, L menor do que 8, L mais mais. E o de dentro vai ser for int C recebe 0, C menor do que 8, C mais mais. Ok? Aí eu vou fazer o que? Peça, show. Qual é a peça? Tab, na posição linha e coluna. Só imprimir, não precisa... o ideal era dar um espaçozinho entre as duas, né? Porque senão vai ficar tudo colado. O B de uma vai colar com o do outro. Então, printf, vou colocar só um espaço entre elas. Ok? Tudo bem. Mas o barra N é só quando termina a coluna. Terminou a coluna todinha, aí eu dou um barra N. Então, printf barra N. Se eu quiser que fique mais fofinho, eu posso iniciar a minha matriz, a minha linha, colocando, por exemplo, um colchete, uma chave. Eu acho que eu não 7 anos ensinando FUP, eu não consegui decorar que o nome disso é chave. E aí no final, como eu coloco o espaço depois, aí vai ficar, abre a chave, espaço, peça, espaço, peça, espaço, peça, espaço, peça, espaço, fecha a chave, próxima linha, peça, espaço, peça, espaço. Então tudo bem. Então vamos aqui criar os nossos amigos. Eu vou criar um tabuleiro. Meu tabuleiro é de peça. Tabuleiro, que na verdade é uma matriz de 8 por 8. Aí depois eu faço arrumar tabuleiro. E aí eu passo o tab. Se ele trabalha sobre o tabuleiro, o ideal é que a gente use na ordem assim, tabuleiro arrumar. Porque aí sempre que eu precisar de alguma coisa de tabuleiro, vai ficar fácil. Tabuleiro, só tem esse método. Mas a peça tem isso aqui. É porque tem o tab. Porque eu escrevi só tab. Preguiça. Tabuleiro, show. Então eu arrumo ele e veem como fica mais organizadozinho. Tudo de peça tá junto, tudo de tabuleiro tá junto. Vou mostrar o tabuleiro. Qual? Tab. Por que eu não preciso passar esse cara por endereço? Não. O vetor eu passo por cópia ou endereço? O vetor já é endereço. Uma matriz também já é endereço. Então ele já tem o acesso direto. Rapaz, eu não tenho fé de rodar de primeira. Make xadrez. Porque fez o swap mais só para mostrar, né? Tá. Não acredito que é só isso. Não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa errada. Que legal. Tá vendo aqui, ó? Torre preta, cavalo preto, bispo preto. E aí peão preto, bababá. Aí que tudo... o ideal é que eu transformasse esse branco também num tracinho, né? Só pra gente terminar, a gente poderia fazer assim, ó. Mostrar a peça. Então, char, cor, começa com vazio. Se peça, ponto, tipo, for diferente de none, cor, recebe peça, ponto, cor. Viram aí a gama que eu fiz? Imagino que ele é vazio. Se o tipo existir, aí eu assumo o tipo. Então agora eu posso fazer o quê? Aqui não é cor, peça como cor. Aqui é só cor. Agora vai ficar legal. Compila. E mostra. Por que é que... Ele tirou as cores. Peça... é porque não é peça cor. É o que? Cor, nome, na posição, peça, ponto, cor. É um mapeamento, da mesma forma, tipo os nomes. O que é que eu tinha? Eu tinha isso daqui, na verdade, ó. Lembra que a gente fez isso daqui?
pular para o tipo e pular da cor. Mas eu tenho um caso, se o tipo não existir, eu não quero que ele imprima branco. Se o tipo não existir... Exato, eu quero que ele coloque o traço. Então, eu imagino que vai ser traço, e se ele existir, eu coloco a cor. Ou então... Vai aumentar mais. Hã? É porque assim, quando é vazio, 3h40 já viu, tá? quando é vazio, ele... Caramba, meu povo, 3h40, vocês não tem o que fazer, não? Hã? Vocês estão avacalhando, meu povo. Vocês estão avacalhando. Vocês deviam estar em outra aula e eu também estar em outra aula. Imprimiu a cor dos vazios Ah! e tirou a cor das peças. Ah, meu pai do céu. Uma chamada aí que não foi chamada. Mas o certo mesmo era quando ele imprimiu o tracinho, era para ser um branco, um preto, um branco, um preto. Ok. Não, acho que é isso aí. Não, porque aqui não é a cor das casas. Aqui é a cor das peças. Ok? Não é a cor das casas, é a cor das peças. Então, assim, fica aí a sugestão de vocês caçarem o hexadecimal e trocarem para imprimir bonitinho e aí trazerem pra gente. Hã? Tá no guia. A chamada raio eu faço semana que vem retroativo a 1900. Mas aí é bom que a gente faz o seguinte, ó. Semana que vem eu já faço a chamada e já pergunto quem foi que assistiu os vídeos, eu já lanço todas as presenças. Tem sexta-feira atrasada que eu peguei a chamada. Tudo bem. Davi, qual que aconteceu com o seu óculos? Pede pra você seu óculos. Eu esqueci. Meu Deus do céu. Davi, tá assistindo. Eu tive uma dúvida. Hã? Eu, como professor de engenharia da computação, Hã? é aconselhável fazer PO no próximo semestre, terceiro semestre? Se você for fazer engenharia da computação, é. Tá certo, obrigado. Entendeu? Tem um PO que é para engenharia da computação, que até sou eu que dou. Que é essa aqui agora que a gente vai fazer agora.